Shalom Avraham, meus amados, minhas amadas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para trazer a palavra desse dia de uma maneira muito rápida. A pergunta é a seguinte: o que eu devo fazer de maneira bíblica quando eu ver meu irmão pecando? Porque é natural, quando a gente vê alguém pecando, a gente começar a espalhar tal erro por aquelas pessoas mais próximas a nós, atraindo a atenção dessas pessoas chegadas a nós, dizendo: eu tenho uma novidade para te contar. Ah, você não sabe da maior. Bom, isso já é designado uma transgressão. E por que é designado uma transgressão? Porque existem passos para seguirmos, para que aquilo que nós formos afirmar amanhã ou depois seja legítimo diante de Deus e diante das pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vê alguém pecando, cometendo um erro, e você começa a espalhar aquilo, e mais ninguém viu, ninguém mais testemunhou, alguém pode suspeitar de você. Alguém pode achar que você tem alguma pinimba, talvez você tenha alguma coisa contra aquela pessoa, e por uma razão ou outra está querendo denegrir a imagem dela. E quem vai sofrer as consequências, mesmo que aquilo que você tenha visto seja verídico, verdadeiro, quem vai sofrer a pena será você. Então, nós como servos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós temos a Bíblia como norteadora para que aquilo que venhamos a fazer seja legítimo e tenha por finalidade a correção, gerar o arrependimento na vida daquela pessoa que errou, que pecou. Caso você veja alguém pecando, a Bíblia diz que você não pode ser conivente com o pecado do irmão. Você não seguindo essas normas, esse caminho, você estará conivente com aquilo que ele está fazendo. E Deus não quer que sejamos responsáveis pelo pecado do irmão, mesmo que nós não tenhamos cometido tal pecado, mas se nós não seguirmos esse passo tão importante que eu vou passar para você, você será conivente e a culpa do pecado recairá sobre você. Bom, lembra da mulher que foi pega em ato de adultério? Algumas coisas talvez possam ter faltado para tornar o julgamento daquela mulher um julgamento legítimo. E uma delas talvez tenha sido a advertência, ou seja, faltou talvez aquela mulher advertida por aqueles que a flagraram. A Bíblia diz assim, Jesus diz que quando você vê seu irmão pecando, você vai a ele, você não sai espalhando o que viu, você vai a ele, você vai àquele que praticou o ato do pecado, aquele que errou, aquele que vacilou, e você o adverte. E a Bíblia diz que essa advertência tem que ser uma advertência clara, objetiva, mostrar para ele aonde ele errou e quais são as consequências. Você precisa deixar claro isso para ele. Caso ele se arrependa e mude a sua atitude, seu comportamento, ninguém mais precisa saber disso. Porque ele mudou a sua atitude, ele mudou o seu comportamento, a sua palavra, a sua advertência surtiu efeito. Mas segundo o caso bíblico, ele não te ouve. Você não pode espalhar. Por quê? Porque foi só você que presenciou. E o texto sagrado diz que o testemunho, para ser legítimo e verdadeiro, não pode só ser de uma pessoa. Tem que ser, no mínimo, 2 pessoas. E essas 2 pessoas têm que ser pessoas extremamente fidedignas, pessoas que têm uma vida libada, são pessoas de confiança e que estão ali como testemunha para a retificação daquela alma e não para trazer, não para se vingar daquela pessoa. Esse é um dos critérios fundamentais para o julgamento. Caso ela não te ouve, você leva 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas só vão saber da situação quando você estiver diante daquela pessoa, para que essas 2 testemunhas possam saber o que está acontecendo ali na frente da pessoa que errou. E a partir daí, a tua palavra começa a
ter peso. O que você viu começa a ganhar sentido espiritual e jurídico. E aquelas duas testemunhas que você levou, ficando a par da situação, tenta persuadir aquela pessoa a mudar o seu comportamento. Caso não conseguindo, existe um terceiro caminho. Esse terceiro caminho é o que? Leva a junta, se for membro de uma igreja, leva a junta da igreja, a diretoria da igreja. E através dessa junta, chama a pessoa em si, só quem soube, você, as duas testemunhas e a junta diretora. Essa junta diretora, então, vai trazer à baila o assunto, vai julgar a situação e vai tentar persuadir a pessoa a mudar o seu comportamento, a mudar a sua atitude. Caso essa pessoa se conserte, se arrependa, o que acontece? Terá sido ganha uma alma. Caso ainda assim essa pessoa não se arrependa, aí leva-se para a comunidade, leva-se para a igreja e exclui-se essa pessoa do rol de membro. Afasta ela da comunhão. Você percebe, querido, que como nós fazemos errado muitas das vezes, às vezes nós vemos alguém fazendo uma coisa errada. Em vez de irmos porque vimos aquela pessoa e tentar persuadi-la carinhosamente, respeitosamente, mais firme e verdadeira com ela, nós levamos a segundos e a terceiros. E assim, em vez de você resolver o problema, você está problematizando mais ainda o problema. Você está complicando o problema. Então é importante que você siga esses caminhos. Porque quando você não faz isso e você começa a espalhar algo dessa natureza, você passa a ser uma pessoa que está dando mau testemunho. Porque alguém pode apontar para você e dizer e te julgar dizendo, você tem alguma coisa contra ela, o teu testemunho não é legítimo, você está com inveja, você está com isso, você está por aquilo. Então é importante seguirmos essas etapas. Então lá no caso lá da mulher adúltera, talvez tenha faltado esses requisitos fundamentais para poder legitimar a condenação ou absolvição daquela mulher. Ok? Gostou? Não deixe de dar o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, acione o sino de notificações. Shalom Vrahá, paz e bênção. Fui, até a próxima.